Aproveitando que você já está em pé, pega a sua Bíblia, abra agora em Josué, no capítulo 7. Josué, capítulo 7. Tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Livro de Josué, no capítulo 7, versículo 2 a seguir, diz assim: E aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo a Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes subir e espionar a região, e eles subiram para explorar o território de Ai. E assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: Não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fadigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Amém? Podem se sentar, tome o seu lugar. Aleluia. Fala aí para a pessoa do seu lado: fica calmo, não tenha pressa, Deus vai falar contigo. Amém? Nós estamos, meus amados irmãos, numa jornada poderosa no livro de Josué. Estamos desde o início do ano estudando Josué. Deus tem falado coisas grandiosas para nós. E todos os dias pela manhã, às 6:30 da manhã, estamos ali conectados com a igreja, com os irmãos na live. Quem aí está sendo abençoado pelas lives? Amém? Tem sido preciosíssimo. Tem sido muito precioso. E nós estamos aprendendo a cada dia, desenvolvendo a nossa fé, né? E Deus tem falado conosco. E agora nós chegamos em Josué no capítulo 7. Então, eles já entraram na terra, eles já passaram o Jordão, né? Já chegaram ali em Jericó, já derrubaram as muralhas. E Deus está fazendo milagre no meio deles. Deus está fazendo coisas grandiosas. Eles vêm uma crescente de milagres. Eles vêm uma crescente de respostas, de um posicionamento de Josué. E é muito lindo, porque como nós vemos essa semana, né, que eles passaram o Jordão, e no dia seguinte eles celebraram a Páscoa, comeram dos produtos daquela terra, dos pães sem fermento, os grãos de trigo tostado, e ao comerem o fruto da nova terra, no dia seguinte cessou o maná de cair. Eles, durante 40 anos, eles caminharam no deserto, e eles tiveram a provisão de Deus. E comer do maná precisa de humildade para comer do maná. Porque tem muita gente que eles não têm humildade, porque deserto é um tempo de provação. Deserto é um lugar de prova. A Bíblia diz que o deserto são para os rebeldes. Então, em nós, Deus vai tratar os nossos níveis de rebeldia até zerar elas. Áreas de rebeldia, áreas que nós não damos o senhorio para Cristo. E no deserto você precisa ter humildade, porque vai ser o milagre do dia, vai ser a porção do dia. E também você precisa ser tranquilo e ficar em paz, porque tem estação que você vai precisar de milagres. Você vai precisar de favor dos outros. Tem estação que você vai precisar ser abençoado. E isso trabalha com a nossa humildade. Porque tem gente que é orgulhoso demais para ter maná. Não, eu quero produzir por mim próprio. Eu quero. Isso é lindo, você querer. Você mesmo correr atrás. Você mesmo ter suas conquistas. Eu aplaudo isso. Quando alguém fala: não, eu estou agora numa situação assim, mas eu quero eu mesmo construir, lutar, vencer, ter os resultados do meu trabalho. Isso é louvável. Mas nós precisamos também entender que tem estação que Deus coloca a gente para precisar do milagre e ser servido por outro. E tem que ter um coração humilde. Talvez você é uma pessoa empreendedora, uma pessoa que gosta de trabalhar e ter os seus resultados, mas agora nesse momento você está passando numa situação que você precisa do favor do outro. Você precisa ser abençoado por outros. E está tudo bem, são estações da nossa vida. E nós precisamos nos permitir ser abençoados e ser ajudados pelo outro. E se você está passando por essa estação, eu quero te dizer uma coisa. Me ajuda a pregar? Você me ajuda a pregar? Fala aí para a pessoa que estiver perto de você. Fala assim: a boa terra nunca diz não para a semente. Se você é uma boa terra e você está recebendo algumas sementes, abrace, celebre. E não importa o tamanho da semente, porque a boa terra ela frutifica à medida que ela recebe. E no outro extremo nós temos as pessoas que elas são acomodadas demais para entrar na Canaã.
Tem gente que é agoniado demais para continuar recebendo maná, né? Quero logo a minha Canaã, eu quero logo pegar a minha enxada, eu quero logo plantar e colher, ter minha colheita. E glória a Deus por isso. Mas tem gente que ele se acomoda no deserto e ele se acostuma com a medida do dia. Não é verdade, irmãos? Sabe aquela história do tá ruim, mas tá bom? Já viu gente assim? Tá ruim, mas tá bom. E se acostuma com a medida pequena. Ah, é milagre, é favor de Deus, é favor de Deus. Mas espera aí, Deus te deu capacidade para produzir riquezas. É isso que Deus disse lá em Deuteronômio: eu vou por vocês uma terra grandiosa e darei a vocês a autoridade de produzir riquezas. Tudo bem, passar uma estação que você precisa do maná, que você precisa do milagre, do favor de alguém, mas você não pode se acostumar e se acomodar demais nisso. O deserto não é a sua casa, é só uma passagem. Isso é para quem está acomodado e esse é para quem está inquieto. Falei para a pessoa: se você estiver inquieto no deserto, quero te dizer, se acalma, é só uma estação, daqui a pouco passa. Vamos lá, liga esse irmão aí do lado, vai empurrar alguém para a sua Canaã está chegando. Aí você vai trabalhar bastante, vai produzir bastante. Agora eu vou falar do mundo extremo, né? Vai que o irmão do seu lado é esse outro, né? Fala assim: meu irmão, fala para ele, meu irmão, minha irmã, está na hora de você tomar posse dessa Canaã. Tem uma medida maior de milagre para você. Mais do que o milagre do dia. Deus tem coisas grandiosas. Deus quer fazer de você uma fonte, um celeiro. Tem uma unção poderosa sobre essa igreja. Deus vai prosperar a gente aqui. Eu não costumo falar disso, mas é que eu recebi uma autorização do céu, que Deus marcou esse lugar como a geografia do milagre, e Deus vai prosperar pessoas aqui. Deus tem prazer em prosperar a sua vida. O único que quer você viver uma vida miserável é o diabo. Deus não quer isso para ninguém. O único que está interessado em que você continue se arrastando é o inimigo. Porque Deus quer a criação dele vitoriosa. Deus não fez você a imagem e semelhança dele para você viver se arrastando. Deus fez você para você levantar, andar e construir. Assim que se anime. Te anima. Então Deus está prosperando esse povo. E eles já chegaram na Canaã. Eles já começaram a comer. E sabe de uma coisa? Eles chegaram lá, já tinha uma colheita pronta para eles. Imagina só você pisar o pé na terra e não precisar plantar, porque já tem uma colheita preparada para você. Aleluia. Quem é que quer esse milagre aqui? A Bíblia diz que Deus é aquele que semeia onde ele nem plantou. A Bíblia diz que Deus é aquele que tira do ímpio para dar para o justo. Eu quero te dizer que para alguns irmãos aqui tem uma colheita te esperando. E você fala: eu nem plantei isso, mas é sua. A colheita é sua. Amém? Então Deus está favorecendo esse povo. Deus está alargando o espaço deles. Eles estão conquistando. Eles acabaram de ver a reprodução de um milagre de novo. Eles viram lá 40 anos atrás, eles viram o Mar Vermelho se abrir. Agora essa geração morreu, chegou a geração nova, eles precisam ver milagres. E Deus repete o milagre, agora abre o Jordão. E eles passam o Jordão a seco, eles atravessam o Jordão a pé. E agora eles estão sendo estabelecidos, estão felizes. Já estão de posse de algumas vitórias. Já venceram os gigazeus. Já venceram Jericó. E eles estão felizes, eles estão cheios de fé, eles estão cheios de ganas para vencer. E todas as nações vizinhas estão aterrorizadas, porque sabem que Israel tem um Deus que faz eles ter vitória. As nações vizinhas estão amedrontadas com eles. E agora eles estão chegando numa terra que eles vão ter que se apropriar. E esse povo é um povo pequeno. Pelo que eles olham e falam: não precisa tanto, né? Isso aí a gente vence com os pés nas costas. Vamos vencer facinho. Está ganha essa batalha. Então eles só pegam 3.000 homens e falam: olha, vai só esses 3.000, pega o time da segunda divisão, por que vamos desgastar o nosso time? E aí eles vão para esse lugar. E a Bíblia diz que eles saíram de lá correndo envergonhados. Como a gente leu aqui, ó. Sendo assim, foram deslocados para lá. Versículo 4 do capítulo 7, você que está acompanhando. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3.000 homens que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. E os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas. Então eles chegaram se achando já vencedores. E quando eles chegam lá, os inimigos desbaratinam eles, põem eles para correr. Imagina só que coisa feia. Eles correndo, apavorados com aquele exército pequeno que estava destruindo tudo. E ainda mataram 36. E eles voltam com essa derrota. Perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel desde a porta da cidade até Shevarim, pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. O coração do povo se derreteu. Aquela fé que eles estavam, aquela força que eles estavam, de repente
Porque uma derrota, ela faz isso com a gente. Quando você vem numa frequência de vitórias, a sua fé vai lá em cima e você está lutando, você está vendo Deus mover as mãos em sua direção, você está cheio de fé porque Deus está te promovendo. De repente vem uma derrota, de repente vem uma frustração, de repente vem uma vergonha. O que eu faço com isso? Porque assim, quando você se levanta para testemunhar, quando você levanta para ser testemunho da glória de Deus, o inimigo vai procurar algum meio de te entristecer e desanimar a sua fé. Ele vai procurar algum meio de minar isso, de colocar uma derrota. E aquele que não tiver posicionado, possivelmente vai ser essa brecha que Deus vai usar, que o inimigo vai usar. Onde tiver uma brecha, é o que o inimigo vai usar para derrotar você. E Josué ficou preocupado agora. O que aconteceu? Peraí, estava tudo bem, a gente estava vencendo, estava tudo bem, Deus estava nos dando vitória, a gente está fazendo tudo certo, a gente está fazendo tudo correto. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com face rente ao chão, diante da arca de Javé, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Sabe o que eu acho incrível aqui? A posição de Josué, de olhar para uma derrota e falar assim: isso daqui é um sinalizador de Deus de que algo está fora do lugar. Isso aqui, essa derrota não é uma derrota qualquer. Foi 36 homens que morreram. Tá bom, nosso deserto é muito maior, não foi uma baixa tão grande, mas não era para estar acontecendo. E sabe o que eles fazem? Eles vão lá e se derramam diante de Deus. Eles se quebrantam diante do Senhor, eles se prostram diante da face rente ao chão. Diga comigo, a face rente ao chão. Sabe o que eu percebo? Que muita gente está tendo derrota atrás de derrota, mas ele não tem a coragem de se ajoelhar e dizer: Deus, o que é que está acontecendo aqui? Se acostuma com a derrota, se acostuma em viver uma vida abaixo da média, se acostuma em ser derrotado, em ser humilhado, se acostuma com baixo padrão, e o diabo vai só soterrando. É gente que não está disposta a fazer as mudanças que tiver que fazer para ver a mão de Deus se mover poderosamente. Não, peraí, alguma coisa está errada. Deus disse que eu sou mais do que vencedor, por que eu estou tendo derrotas? Deus disse que eu teria uma vida abundante, por que a minha vida não está em abundância? Empurra a pessoa do seu lado, acorda ela, você tem que fazer perguntas. Tem que fazer perguntas. Não, peraí, é isso que Deus tem para mim como servo de Deus? É isso que eu vou viver como servo do Senhor? Muitas vezes não fazemos as perguntas porque já sabemos as respostas. E as respostas são que nós devemos mudar alguma coisa na nossa vida. Como não estamos dispostos à mudança, então ficamos bem quietinhos, amargando numa vida medíocre. Porque no fundo, diga comigo, no fundo, não, vamos lá, você é pentecostal, você é igreja de fim, vamos lá. No fundo, eu já sei o que eu tenho que fazer. Ou não? Sim. Já sabe. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro dando sermão em você, e você ouvindo, até chorando, né? Porque tem irmão que dela, na hora que chega a pessoa da mídia para tirar uma foto, ele já levanta a mão assim, para sair espiritual, né? Na foto, olha como se quebrantava. Mas se você sair daqui e não decidir viver uma vida de obediência, nada muda. Porque a palavra que te muda não é a palavra que você chora, é a palavra que você obedece. O que transforma a sua vida não é a fila da libertação. Sabia disso? Você pode vir aqui para a fila da libertação, eu colocar a mão na sua cabeça, Deus me dá a revelação do demônio que está te atentando, eu expulsar, fazer um espetáculo aqui, mas se você não limpar a casa do seu interior, o demônio volta, porque onde tem lixo tem ratos, onde tem lixo tem moscas, e volta 7, a gente sabia disso. Então a fila de libertação que você tem que entrar é na fila da obediência da palavra de Deus. Então algumas derrotas são sinais de que algo não está bem. Peraí, era para eu estar vivendo vitória? Era para eu estar vivendo uma vida poderosa? Ah, mas sabe o que é? Eu gosto desse vício aqui. Eu gosto desse vício, eu gosto dessa mesa, eu gosto desse ambiente. Se eu for fazer uma aliança com Deus, eu vou perder esse ambiente. Você não vai perder nada, perdendo você está agora. Agora você está perdendo. De viver uma vida incrível para a glória de Deus, de construir um legado, de construir uma história grandiosa de alguém poderoso. E pastor, você está falando que Deus quer que eu seja poderoso? Claro. Ou você acha que Deus quer você para viver se arrastando? A imagem dele para viver se arrastando. Deus quer que você viva uma vida grandiosa. E Ele te deu talento. Você não conhece gente talentosa que vive na miséria? Tão inteligente, mas na miséria. Quantos de nós conhecemos talentos incríveis? Temos nas nossas famílias pessoas que são inteligentíssimas, pessoas cheias de talentos, pessoas que têm assim potencial para coisas grandiosas, mas por causa dos seus maus costumes, por causa dos seus vícios, das suas manias, que não quer tratar, não quer mudança, vive o quê? Abaixo da média. Agora, você é inteligente? Ah, é muito difícil servir a Jesus. Escolha, meu querido, o seu difícil.
Você quer o difícil de servir a Jesus, ou você quer o difícil de continuar amargando numa vida que você poderia olhar e falar: poxa, eu estou vencendo, eu estou construindo, minha vida está em plena marcha em direção ao propósito? Escolha o seu difícil. Ah, é muito difícil eu orar, é muito difícil levantar de madrugada. A vida é difícil. Agora, se você quiser alguma mudança, você vai ter que fazer alguma decisão, você vai ter que tomar. E aqui Josué, a hora que ele detectou uma derrota, ele falou: não, tem alguma coisa errada. Alguma coisa aqui está fora do lugar. Aí ele vai, Josué, as autoridades, eles se rendem diante do Senhor, diante da arca, e eles permanecem ali em humilhação. Tem muita família que a casa está caindo e eles estão lá despreocupados. A casa está caindo e ninguém se posiciona. Ninguém vai buscar Deus. Quero te avisar que alguém nessa casa tem que dar lugar a Deus. Alguém nessa casa tem que ir para a brecha. Alguém tem que se posicionar. Ah, pastor, mas é só eu que tenho que fazer? Sim. Os mais sábios se posicionam primeiro. Os mais fortes perdoam primeiro. Os mais inteligentes dão a resposta primeiro. Se você está vendo, então você se posiciona. Eu quero encorajar você, porque se você se posicionar, Deus não vai deixar você envergonhado. A sua postura vai mudar o destino da sua história, da sua casa. Vamos lá, ali uma pessoa do seu lado fala: se posiciona. Não, está muito fraco isso, seja mais intenso. Diga: se posiciona, você não tem nada a perder. Amém? Deus está chamando a nós a tomarmos uma postura, irmãos. Tem dia que você tem que se revoltar com a situação. Não, chega dessa bagunça. Chega das coisas que estão fora do lugar. Qual é o preço que eu tenho que pagar? É me santificar? É fazer um jejum? É vir para a presença de Deus com seriedade? Eu vou pagar esse preço, mas eu vou ver minha família restaurada, minhas finanças curadas, a prosperidade vindo da minha casa, os meus sonhos acontecendo, os projetos em andamento. Não aceite uma vida de derrota. Ah, eu tenho fé em Jesus que Ele me salva, mas eu não tenho fé que Ele me prospere. Que fé é essa? Eu tenho fé em Jesus se eu vou morar no céu, mas eu não tenho fé para que Ele tire eu desse inferno que eu estou vivendo hoje. Deus pode arrancar você dessa situação hoje. Deus pode mudar a situação hoje. Não, eu vou repetir, vai que você se converte e dá glória. Deus pode mudar o curso da sua história hoje. 5 minutos para Deus. Em 5 minutos Deus muda tudo. Em 1 segundo Deus muda tudo, irmãos. Em 1 segundo Deus muda tudo. Em 1 minuto, hoje você está passando uma situação, amanhã você pode estar vencendo isso. Ah, é porque eu estou sendo perseguido. A Bíblia diz: quem é o homem mau? Você dá uma volta, ele está rindo. Você dá uma volta, quando você volta lá, ele já não existe. A Bíblia diz isso. A perseguição de hoje, amanhã você vai dar uma volta nessa estação, daqui a pouco você volta lá, já não existe mais. E Deus pode mudar toda e qualquer situação. Agora você precisa tomar uma posição, tomar uma postura. Tudo vai do que? Dos seus olhos, da sua postura. O que a Bíblia diz? Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força te será pequena. Vamos comigo? Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força te será pequena. Está vindo a onda, você está tendo luz, essa onda vai me derrubar. Vai mesmo. Com essa fé aí do grilo, vai derrubar mesmo. Agora, se você se levantar em Deus, fala: Senhor, viu os meus pés aqui, Senhor. Eu estou com medo, mas eu creio em Ti. Eu estou com medo, mas eu tenho uma palavra. Eu tenho medo, mas eu tenho uma promessa. Firma os meus pés, Senhor. Firma as minhas mãos. Não deixe eu esmorecer diante dessa batalha. Me dá força, me fortalece. Abre a minha mente, abre a minha visão. Me dá ideias, me dá criatividade para eu sair dessa tempestade. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé que Deus vai mudar. Eu estou aqui tentando empurrar você para um lugar de fé, te incentivando a ter fé em Deus. Vamos lá, seja profeta. Fala para 3 pessoas: tenha fé. Esse tenha fé, você está inspirando, né? Cadê a sua autoridade? Tenha fé, meu irmão. Seja profeta, diga: tenha fé, meu irmão. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé que Deus vai mudar essa história. Tenha fé, tenha fé. Tenha fé que Deus vai mudar. Então Josué, ali diante da presença do Senhor, preocupado com a situação, diz assim: exclamou então Josué, no versículo 7, exclamou então Josué: ah, eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos com continuar do outro lado do Jordão. Porque quanto mais você sobe o nível, mais as batalhas se tornam maiores. Os níveis de guerra são maiores.
Então Deus vai testando você nos níveis. E agora eles já atravessaram o Jordão. Quanto mais perto do topo da montanha, maiores são os ventos, maiores são as tempestades. Então viver no nível 10 exige um comportamento e um preparo nível 10. Tem gente que não consegue suportar o alto da montanha, porque não tem um preparo, resistência para o alto da montanha. Tem gente que quer sucesso, mas não está preparando as emoções, o sentimento, a mente. Sim ou não? Como é que se sustenta em cima da montanha sem preparo? Ah, eu vou escalar o Everest. Não tem preparo físico, morre na primeira... Tem gente que sobe muito rápido, mas quando sobe muito rápido, cai muito rápido também. Então, Deus quer trabalhar no nosso caráter, porque o nosso caráter vai ser a resposta quando a tempestade lá no topo chegar. Você fala: eu fui formado, eu fui forjado por Deus, fui forjado na prova. As provas me fizeram fortes, eu sou resiliente, eu tenho uma força inquebrantável. Não vai ser esse vento, não vai ser essa luta que vai me parar. Aleluia. Então Josué está aqui diante do Senhor, e ele fala: Deus, Senhor, perdoa-me. Mas o que poderei dizer agora ao que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre estes acontecimentos e nos cercarão e nos aniquilarão o nosso nome da face da terra. O que farás então pelo teu grande nome? Sabe quando você tem uma derrota? O que pode acontecer é que um efeito dominó vai acontecer. Se você não cuidar, se você não ir atrás, porque aquela derrota aconteceu, pode acontecer um efeito dominó. Ele está falando assim: olha, a gente foi derrotado agora pelos amorreus, as outras nações vão vir e vão nos destruir, porque eles vão saber dessa derrota e eles vão vir em cima de nós. E é exatamente isso que acontece quando você não se posiciona em Deus. Um abismo chama outro abismo. Se você tem uma derrota aqui, você tem uma perda, e você não se posiciona, daqui a pouco vai vir outra maior. E daqui a pouco você vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, esse ano foi só derrota na minha vida. Mas aí precisa de ter o coração e parar de achar que o problema é os outros. Que tem muita gente passando por problemas, por derrotas, e aí ele acha que a culpa é de todo mundo menos dele. Para de procurar culpado e assume o B.O. Para de apontar o dedo. Para de procurar o Jonas do barco. Vai que o Jonas do barco é você mesmo. Porque a gente é muito bom de procurar colocar a culpa no outro. A casa está afundando, a culpa é de você, esposa, que você fez isso, você fez aquilo. Ou o marido, né? A esposa joga a culpa no marido. Enquanto vocês estiverem procurando o culpado, o barco vai afundar. Mas na hora que você parar de procurar os culpados, se arrepender, pedir perdão ao Senhor e fazer a sua parte, aí a mão de Deus vem e salva vocês da vergonha, da derrota, da miséria. Vamos lá, me ajuda a pregar. Chama a pessoa e fala aí: ó, para de procurar o culpado. Assuma os seus B.O. Assuma os seus erros. Chama a bola no peito e fala: quer saber? Eu vou me posicionar. Porque ninguém pode parar o progresso de alguém posicionado. Nada para o progresso de alguém que se posicionou em Deus. Ninguém para o crescimento de alguém que resolveu dar a resposta. Então Josué vai para a presença do Senhor e fala: olha, os cananeus vão ficar sabendo, os habitantes da terra vão ficar sabendo. E o que nós vamos fazer? Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, porque permaneces prostrado sobre o teu próprio rosto. Tem tempo de chorar, mas tem tempo de se levantar. Para de ficar chorando, choramingando e contando a história triste. Se levanta e vai consertar. Quanto tempo você vai ficar aí se lamentando, procurando os culpados? Que Josué estava fazendo isso. Fala: Deus, e agora? A gente vai passar vergonha, o Senhor vai passar vergonha, vamos saber que Israel foi derrotado. Você vai fazer alguma coisa pelo seu nome? Aí Deus fala: olha, levante. Por que você está com a face no chão? Tem tempo de chorar? Tem tempo de chorar. Tem tempo de você buscar a presença de Deus, de você orar? Tem. Mas tem tempo de você se levantar. E Deus fala assim para Josué: se levante. Vamos lá? Josué capítulo 7, versículo 2. Então Yahvé falou a Josué: levanta-te. Pode projetar para mim aqui, ó, Josué 7, 10, por gentileza. Eu quero ler com vocês vão ler bem forte esse versículo. Amém? Esse versículo precisa vir entrar no seu coração hoje. Vamos lá? Olha lá no 3. 1, 2, 3. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado. Eu só ouvi o Pablo e meia luz ali. Eu vou contar até 3 de novo. Se você não falar, eu vou contar até 3 de novo. Até você falar, até ouvir só para vamos lá. 1, 2, 3. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado. O que você está prostrado? Prostrado não vai mudar nada. Prostrado não vai mudar nada. Se levante. Ora, o povo de Israel pecou. Primeiro diagnóstico de Deus: tem pecado no arraial. Tem pecado no arraial. Tem alguma coisa que está errada, está fora do lugar. Israel violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema, do que era amaldiçoado, e até o furtou para si.
e também escondeu, guardou entre as bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, e voltarão as costas, fugindo dos seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto não estarei mais convosco, se não destruírem do meio de vós o que foi consagrado para extermínio. Levanta-te, pois, e santifica o povo, e proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, e Israel não poderá enfrentar os seus inimigos, até que tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vocês estão sendo derrotados porque tem pecado no meio de vocês. Até que você se levante, tire esse pecado, vocês vão amargar em derrota, em vergonha atrás de vergonha. Ou você se levanta e santifica, e muda e transforma, ou se prepare para viver envergonhados. De Deus ninguém zomba, irmãos. A Deus ninguém engana. A Bíblia diz que aquele que semeia na carne colherá corrupção. Você pode enganar o seu pai, a sua mãe, você pode enganar a sua esposa, o seu cônjuge, você pode enganar até o pastor, mas a Deus você não engana. E os olhos do Senhor são como chama de fogo sobre você esta manhã. E Ele está dizendo: tira o engano, tira a mentira. Você quer viver uma vida vitoriosa? Você quer parar de perder? Então tira. Toma uma decisão radical de obediência ao Senhor. Ai, pastor, eu vim aqui para receber uma palavra de vitória. Essa é uma palavra de vitória, porque fora disso é palavra de engano. Está cheio de portas por aí, irmãos, de pastores prometendo prosperidade sem transformação de vida. Eles não estão interessados nas suas almas, eles estão interessados no que vocês têm. Vem aqui, coloca o dízimo no altar que Deus vai prosperar a sua vida. Não conserta não para ver se Deus prospera. Não vive em obediência não para ver se Deus vai prosperar. Sabe que a Bíblia diz que nem a sua oferta Deus quer se você não se consertar com o seu irmão. A Bíblia diz assim: olha, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, conserta com ele, e depois vem e traz a sua oferta no altar. Deus não está trocando bênção de prosperidade por dinheiro. Deus não está trocando carro zero por oferta. Isso é uma mentira. E a igreja, infelizmente, está cheia de mentirosos, de lobos devoradores, atrás do que você tem, enganando você com palavras mentirosas, dizendo que você vai prosperar, sem que você tenha uma postura, um posicionamento de santificação, de obediência. São lobos devoradores que não têm compromisso com a sua eternidade. Não está interessado em te levar para o céu. Por isso eu estou aqui com muito temor do Senhor falando: não existe prosperidade sem obediência e sem santificação. Não existe vida de vitória sem santificação. Aliás, sem santificação nem a Deus você vai ver, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santificação não tem nem esperança de céu, meus irmãos. No céu não entra pecado. A Bíblia ainda é a verdade de Deus. A Bíblia ainda é a palavra do Deus vivo. E o Senhor diz: ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os alcoólatras, ficarão de fora os que amam a mentira, ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os que praticam a iniquidade, ficarão de fora os que se prostituem. Poderia estar aqui te cantando, falando coisas melosas para o seu ouvido, mas eu tenho uma responsabilidade com a sua alma diante de Deus. E eu estou aqui para te dizer: se conserta diante do Senhor. Você não quer perder suas bênçãos? Não quer perder o que Deus tem para você? O seu futuro? A Bíblia diz assim: há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é de morte. Há caminhos que você olha e fala: não, nada a ver, isso aqui está tranquilo, parece bom, mas a Bíblia diz que o final deles são caminhos de morte. A Bíblia também diz: louco se hoje pedirem a tua alma o que você tem para entregar ao Senhor. Tem muita gente sem juízo, meus irmãos. Dá um toquinho na cabeça do seu irmão do lado: tenha juízo, tenha juízo, vaza. Tenha juízo. Hoje você está jovem, hoje você está consciente, hoje você tem controle, então você pode, né? Você pode controlar aí algumas coisas. Mas a velhice chega, irmãos, para todos. Eu conheci um pastor, eu tive contato com ele, ele queria ser meu padrasto, inclusive. Minha mãe ficou viúva e ele ficou cercando lá na minha casa. Queria tomar café comigo, me deu umas camisas de presente, doidinho para eu adotar ele como pai. E ele já estava numa idade avançada, e ele foi envelhecendo. E daqui a pouco descobriram que esse homem não era o pastor que ele achava, que todos achavam que ele era. Ele foi perdendo o controle, porque o Alzheimer, o Parkinson, vai chegando, né, irmãos? E aí, quando você é jovem, você tem o controle, então você faz o quê? Se atua, né?
Então você tem máscaras. Você consegue fingir que você é aquela personagem, impressionar. Você tem um controle, você consegue impressionar as pessoas. Você consegue impressioná-las. Você consegue maquiar uma situação. Mas depois da velhice, tudo que você cultivou em oculto vai vir à tona. E aquele homem, aparentemente um pastor, a hora que chega a velhice, ele perde o controle, ele não consegue mais atuar. Então tudo que ele cultivou vai sair para fora. Agora ele está hospitalizado e falando os piores palavrões para as enfermeiras. Da onde saiu aquilo, irmão? Da onde saiu? Sim ou não? Se fosse um homem santo de Deus que não tivesse cultivado isso, falava os absurdos, cantando as enfermeiras, falando pornografias para as enfermeiras. Da onde saiu? Porque ele cultivou, agora não tem mais controle, perdeu o controle. Aí melhorou, voltou para casa, de madrugada, está lá ele querendo enforcar os filhos. Aí os filhos agora tinham que dormir, trancar ele de porta fechada, trancada, porque ele virou uma ameaça à família. Avisa aí para a pessoa do seu lado, fala cedo ou tarde. Vamos lá, fala cedo ou tarde. O que está aí dentro vai sair para fora. Que tal você começar a cultivar a coisa certa? Porque se você estiver construindo um castelo, vai cair por cima de você esse castelo aí. Essa construção vai cair em cima de você. É palavra difícil de dar glória essa, né, irmãos? A palavra dura, pastor, pega leve. Mas eu já fui bem fofinho lá no encontro de casal, né, irmãos? Eu não bati, não falei. Se você vai andando no limite, tem uma linha que você cruza que não tem mais retorno. Avisa aí para a pessoa do seu lado, vamos lá, me ajuda a pregar. Fala, hoje você tem um controle, mas amanhã você não sabe. Amanhã você não sabe. Então eu posso contar que eu tive por experiência própria. Uma irmã minha, ela fazia tudo para desafiar minha mãe. Tudo. Ela foi até para o testemunho de Jeová porque ela sabia que isso ia entristecer. Ela não queria ser do testemunho de Jeová, ela só queria entristecer minha mãe. Ela foi para o testemunho de Jeová e ficava provocando minha mãe. Aí chegou lá no testemunho de Jeová, fizeram lavagem cerebral na cabeça dela. E ela foi indo por um caminho de loucura. Foi indo. A rebeldia dela foi levando ela por um caminho de loucura. Porque tem um ponto que você ainda tem controle, que ainda você tem como controlar. Mas chega um ponto que você não volta mais, você não tem mais poder de decisão. Qualquer nível, quando você está indo num caminho errado, para se arrepender e voltar, é difícil. Mas você ainda tem como. Você está indo num caminho de morte, você está vendo que está ruim, é a autodestruição, mas tem como você voltar. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Às vezes a pessoa leva 20 anos numa vida de mentira. Toda a estrutura e a concepção dele como ser humano está baseada em mentira. É difícil, mas é possível. Tem jeito. Mas chega um ponto que você perde o controle. Chega um ponto que você não volta mais. Chega um ponto da rebeldia que Deus te entrega a sua paixão, que está escrito em Romanos. Vocês fizeram tanto pecado, vocês fizeram tanto esse erro, então eu vos entregarei a essa paixão, eu vos entregarei a esse mal, a esse demônio. E aí a pessoa perde o controle, ela já não volta mais. Não tem mais como voltar, não tem a mente, não consegue mais discernir o certo e o errado. A pessoa mente tanto para si, que agora a consciência dela está mentindo para ela. Já viu isso? Avisa aí para a pessoa do seu lado. O problema de você mentir é que daqui a pouco só você vai estar acreditando nessa mentira. Todo mundo vai saber que você está mentindo, mas você está tentando tanto convencer as pessoas que a primeira pessoa que vai ser convencida vai ser você mesmo. Escreve isso. O mal de você mentir para a sua consciência é que vai chegar no ponto que a sua consciência vai mentir para você. Aí já era. Aí você não tem mais volta. Porque daí a sua mente já está destruída. A sua mente já está no nível de comprometimento que ela não discerne mais o certo do errado. Mas hoje Deus está chamando você para tomar uma posição e você pegar esse pecado de estimação que você está carregando e você trazer ele diante do altar e entregar isso. Porque Acã foi o homem que trouxe a maldição para uma nação inteira. Fala comigo, um homem. Vamos lá, uma pessoa disposicionada trouxe maldição para a nação toda, irmãos. E é assim que acontece. Muita gente, irmãos, eles são os Jonas dos barcos. Eles são os causadores de problemas, porque eles não querem se posicionar diante de Deus. E até ajudar uma pessoa, um Jonas desse, a luta vira para você. Um Jonas que está na prova, você vai ajudar a tentar amenizar a tempestade vira para você, quando Deus está provando alguém. Então Deus está falando hoje para nós. Olha o que o Senhor falou.
levanta-te e santifica o povo, e clamará: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o anátema, ou seja, a maldição, está no meio de ti. Não poderás enfrentar os seus inimigos. Olha aqui para mim. Você não terá vitórias, você não vai conseguir vencer os inimigos enquanto você não tirar o que está errado do lugar. Olha para mim. Você não vai conseguir prosperar e ter vitória em uma vida grandiosa enquanto você não santificar a sua vida, enquanto você não purificar a sua vida. A Bíblia diz: purificai as vossas mãos, pecadores, voltai-vos a mim, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e transformarei a sua vergonha em dupla honra. O maior interessado em prosperar a sua vida é o Senhor. O maior interessado em promover a sua vida é o Senhor. Não há limites para o que Deus quer abençoar você. Não há limites dos recursos que Deus quer liberar sobre a sua vida. Não há limites para a fonte inesgotável que é o nosso Deus. O que é que você precisa? Ele pode. Qual é o recurso que você quer? Ele tem. Qual é o impossível para você? Deus faz o possível. Não há limites para Deus. Qual é o nível da vida que você quer viver? Vamos lá, é uma pergunta muito séria que o Espírito Santo está fazendo a nós esta noite, esta manhã. Já anoiteceu, gente? Estou pregando tanto aqui que ainda é de manhã, né, gente? Até meia-noite é hoje. Qual o nível que você quer viver? Vamos lá, responda isso no seu espírito. Quer viver uma vida grandiosa? Quer viver uma vida poderosa? Quer ter recursos do céu, provisões, saúde, prosperidade, vida abundante? Você quer viver isso? Santifica a sua vida. Você não vai perder nada. Não vai perder nada. Você só tem a ganhar. Santifica o seu altar, viva em pureza. Ademais, Jesus Cristo está vindo. Em breve as nuvens vão se abrir e Jesus vai aparecer nas nuvens. E todo aquele que estiver vivendo a vida diante do Senhor será arrebatado nas nuvens, nos ares com Ele, e acessará os portais celestiais. E a Bíblia diz que lá você vai receber um novo nome, uma nova história, e o Senhor vai te dar um galardão. Aquele que permanecer fiel até o fim receberá o galardão. E você terá que prestar conta diante do Senhor de cada um dos seus atos. Eis que cedo venho. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo venho, diz o Senhor. Se prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Fala para 3 pessoas: te prepara para encontrar com Deus. Vamos lá, você é um pregador, você é uma pregadora. Fala para 3 pessoas, diga: se prepare para encontrar com o Senhor teu Deus. Então Josué recebe a ordem do Senhor, e aí ele traz diante dele um representante de cada tribo. Vem a tribo de Benjamim, vem a tribo de Judá, vem a tribo de Manassés, sabe, todas as tribos, Levi, Dan. E aí eles fazem ali algo e Deus revela em que tribo está o problema. Aí está na tribo de Judá. Agora traz os clãs das tribos. Vem cada representante dos clãs. Aí chega o clã. Daqui a pouco a família. E por fim a pessoa. O pecado estava em Acã. Ele tinha ido para a guerra. Lá na guerra ele viu uma cuia de ouro. Uma cuia e uma capa. Uma capa muito bonita e muito valiosa. Lembra daquele adversário que a gente estudou, que queria o lucro da iniquidade? Que povo que era aquele? Os cananeus. Ele foi derrotado pela cobiça dos olhos. Aí ele pegou aquele roubo que ele roubou, foi lá na tenda dele, fez um buraco, um agulheiro, colocou lá a cuia e a capa e tampou com um tapete para ninguém ver. Josué não viu, a família não viu, os príncipes do exército não viram, mas os olhos de fogo do Senhor viu. E nos olhos do Senhor ninguém passa ileso. Nada fica oculto nos olhos do Senhor. Nada fica oculto nos olhos do Senhor. Então, aquele homem foi pego no seu ato, e diante de toda a nação, ele e a casa foram destruídos. Porque o fim de todo aquele que desobedece ao Senhor é ser destruído. Mas Deus não tem destruição para você. Deus tem vida abundante. O desejo de Deus não é destruir a ninguém. O desejo de Deus é levantar as pessoas. Ele é um levantador de vidas. Ele é o Deus de novas chances, o Deus de novas oportunidades. E eu aqui não vim para lançar peso na sua vida. Eu não vim aqui para te acusar de nada, porque eu me coloco debaixo dessa mesma palavra. E eu tenho que cuidar da minha vida, do meu coração, para que o mesmo não suceda a mim.
Todos nós somos carentes de perdão e do amor de Deus. Hoje você está sendo alertado, está recebendo essa palavra de confronto. E a melhor resposta que nós temos é chegar diante do Senhor e falar: Deus, me perdoa. Muda meu coração. Muda a minha mente. Me dá um coração mais obediente ao Senhor. Davi foi uma pessoa que fez pecados terríveis. E como é que Deus olha para Davi e fala: achei um servo que é segundo meu coração? Como alguém que faz coisas tão terríveis como Davi fez, pode ser segundo o coração de Deus? O grande triunfo de Davi é que ele tinha quebrantamento. Ele sabia se arrepender. Então ele fazia algo, mas ele corria para a presença de Deus, não maquiado, não para ganhar alguma coisa. Ele dizia: Deus, eu pequei contra ti, me perdoa. E no Salmo 51, que a nossa irmã leu aqui no início, ele diz: Deus, me perdoa. Vamos lá abrir o Salmo 51. Coloca aqui na tela para a gente, por favor. Salmo 51. Acho que é fala. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo ensinas a sabedoria. Purifica-me como sou, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, a Deus, e renova dentro de mim o Espírito reto. Esse é o caminho. Esse é o caminho para todos nós, pecadores. Todos nós viemos com cargas pesadas do mundo. Sabe aquele louvor? Ao cego andei, perdido, vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu, e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora eu vivo em sua luz. Sabe, uma grande verdade desse louvor é que quando a gente está no mundo, a gente é cego. E aí você vem para Jesus e fala: meu Deus, como eu fiz isso? Como eu fui capaz de viver tanto tempo na cegueira? Como eu vivi tanto tempo fazendo coisas erradas? Eu só estava afundando, meu destino era a morte. Mas então eu vi Jesus, então eu entendi, eu recebi perdão, recebi salvação. Este é o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho da nova chance, é o Evangelho da terra do perdão, do arrependimento. O Evangelho ainda é arrependimento, o Evangelho ainda é cruz. Essa é a manhã que nós precisamos nos arrepender. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Sabe, Davi diz e fala: torna-me dar alegria. Nada deixa uma pessoa mais alegre do que ter a presença de Deus na vida dele. Sabe, santificação dá alegria.
Uma casa santificada é uma casa alegre. Gente santificada, ela tem alegria do Espírito. Ela tem alegria da salvação. E sabe o que a alegria faz? Ela dá força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é minha força. Por isso que gente em pecado, gente com pecados escondidos, é gente triste, gente para baixo, gente amarela, gente sem graça, gente sem forças para a vida. Mas quando se posiciona, se arrepende, Deus traz uma alegria. E essa alegria levanta você. Essa alegria levanta você para a vida. Você tem força, tem ânimo, tem presença, tem garra para a vida. Vamos falar de pé. Talvez você tenha cultivado na sua vida alguns pecados, alguns maus costumes, alguns maus hábitos. Deus está te chamando para você deixar isso na cruz hoje, para você se arrepender hoje, para você fazer uma aliança com Deus hoje. Para Deus, eu quero. Mas pastor, eu sou tão ruim, meu coração é ruim. Você pode falar: Senhor, me dá um coração igual ao seu. Me dá um coração igual ao seu, Jesus. Pra dentro de mim nada encontrará de bom. Nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão, dar-me um novo coração, dar-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dar-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dar-me um coração igual ao teu. Presta atenção, Senhor. Essa manhã é uma oportunidade incrível para você fazer uma aliança com Jesus. De você talvez ter quebrado a aliança, mas você quer refazer essa aliança. Quero andar com Jesus, eu quero viver em obediência. Eu quero deixar meu pecado na cruz hoje. Venha, sai do seu lugar e venha. Eu quero convidar você que quer fazer uma aliança com Deus no altar. Sai do seu lugar e venha. Mas chega, minha vida não vai ficar parada, eu não vou ficar marcando derrotas, eu não vou ficar marcando perdas. Eu decido ter uma vida transformada hoje. E eu vou fazer uma aliança com Deus. Eu vou fazer uma aliança com Deus. Eu sei que eu tenho alguns desvios, eu sei que eu tenho alguns problemas, mas eu estou querendo que eu vou receber o coração igual a Jesus. Esse é um convite mais nobre que uma pessoa pode receber. Você quer fazer uma aliança com o Senhor essa manhã? Não está com medo, não está com vergonha. Talvez você não tenha vergonha de fazer coisas absurdas. Não tenha vergonha de entristecer o coração do Senhor. Sabe como que a Bíblia diz que quanto maior o pecado, maior tem que ser o arrependimento. Venha para a presença do Senhor. Louco, se pedirem amanhã, se pedirem na sua alma o que tem preparado para ti. O que tem preparado para ti, se amanhã te pedirem na sua alma. Hoje é tempo oportuno, Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer no altar do Senhor uma aliança com Ele. Deus quer salvar, Deus quer perdoar, tem perdão para você. Vem diante do altar, faça a sua aliança com o Senhor. Dá-me um coração igual ao teu. A igreja começa a orar. Deus quer fazer algo aqui essa manhã. Vamos lá. Deus quer te dar libertação. Talvez tenha uma certeza de morte já contra você, mas Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer te curar. Deus quer curar a sua vida, a sua alma. Deus quer curar o seu físico. Venha aqui à frente. Deus está te dando uma oportunidade grandiosa. Venha, 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 não demore. Cuide do seu querer.